Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu sou a Angélica e esse é o canal da mamãe, um canal criado especialmente para falar com você tudo sobre o mundo da maternidade. E o tema do vídeo de hoje são as top 10 coisas que as mães odeiam. Então fica comigo e confere esse vídeo. Então vamos lá, ó. As 10 coisas que as mães odeiam que falem ou que façam com seus filhos. Eu listei essas 10 dicas reunindo informações que eu busquei ao longo desses dias, inclusive contando com a minha opinião também. Se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreva, curte, deixa seu like e compartilhe com os amigos. Vamos crescer juntos nesse canal, tá bom? Então vamos lá, vou começar listando algumas coisas, lembrando que estou levando em consideração a opinião de outras pessoas também, de outras mamães e as minhas também, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a maioria das mães falaram e que eu acredito que todas odeiam é quando chega alguém e atrapalha a soneca do bebê. Quando alguém chega para uma visita sem avisar, ou algum parente mesmo, alguém está perto, seu bebê acabou de dormir, ou você está fazendo seu bebê dormir, ele está quase pegando no sono, aí chega uma pessoa inesperada e falando alto, acorda o bebê. Ou se o bebê você acabou de deixar seu bebezinho dormindo no berço, no carrinho, a pessoa vai lá e coloca a mão, acorda, tenta fazer algum carinho, alguma coisa e acaba acordando o bebê. Seu bebê acorda muitas vezes irritado, porque não era para ele ter acordado, e aí sobra a bucha para a mamãe. Então essa é a número 1 de coisas que as mães odeiam. A número 2 dessa lista, desse top 10, é quando alguém faz algum comentário ou uma crítica em relação à amamentação. Quando a pessoa chega lá na casa da mãe e fala assim que ela já deveria ter tirado o filho do peito, ou critica o porquê que ela não tá dando o leite materno, que tá dando mamadeira, ou fala assim que a criança tá passando fome, que o leite não é o suficiente, enfim. Críticas a respeito da amamentação, palpites, como eu já disse em um outro vídeo aqui sobre os palpites, está assim em segundo lugar das coisas que as mães mais odeiam. E a número 3 de hoje, acredito que a maioria é assim, pelo menos as que eu conversei tem essa opinião, e eu também, inclusive, é sobre a questão dos beijos, de ficar beijando o bebê, principalmente hoje, né, nessa época que nós estamos vivendo, quando a visita chega lá, ou simplesmente nem é visita, mas é alguém que chegou perto do seu filho, a pessoa chega e quer dar um beijo no rosto do seu bebê, fica querendo pegar, assim, dar beijo muito pegajoso. Não funciona, gente. Beijar no rosto, beijar na mão. Uma que não pode, realmente não é frescura das mães, tá? É que não pode, gente. Que quantidade de germes que pode ser passado para um bebê, algum vírus, alguma coisa. Isso é sério, não é brincadeira, não é frescura. Então esse tá no top 3 das coisas que as mães odeiam. Pessoas que, apesar de já ter recebido o alerta de que a mãe não quer que fique pegando sem higienizar as mãos, que não quer que beije o rostinho ou as mãozinhas, que é onde a criança pode pôr na boca, chega lá e faz o que a mãe não quer. A dica número 4 disso daqui: não dar alimentos para criança sem perguntar para os pais, né, para a mãe e para o pai, se a criança pode comer determinada coisa. Gente, isso é uma coisa muito séria também, porque tem a questão de crianças alérgicas, né, que tem intolerâncias às vezes à lactose ou alguma outra coisa. E então, por favor, essa é a top 4 dessa lista. Não alimente o filho dos outros, sem estar perguntando para os pais se a criança pode comer determinado alimento, principalmente quando for besteira, né? Você não sabe se
aquela criança come esse tipo de coisa, se a criança tá acostumada ou não tá, se os pais querem oferecer, às vezes, um alimento que não é tão saudável. Então, nunca dê nada para a criança comer se ela não for o seu filho. Filho dos outros, sem perguntar, não. A dica número 5 tá na top 10 das coisas que as mães odeiam. Comparar. Quem aí que já é mamãe nunca ouviu uma outra mamãe fazer uma comparação, né? Ou a sogra, ou a irmã, ou a tia, sempre alguém, principalmente às vezes em alguma visita, compara o seu filho com o filho de outra pessoa ou com o filho dela mesma. Gente, isso é horrível. Parem de querer comparar as crianças. Cada pessoa é uma pessoa, cada criança é uma criança. Elas têm um desenvolvimento completamente diferente uma das outras. Ritmos de família diferentes, rotinas de família diferentes, estruturas de família diferentes. Então, as crianças, nós adultos não somos iguais. As crianças muito menos. Então, não comparem. As mães odeiam isso. Por mais que elas não falem, elas odeiam. A número 6 desse top 10. Não deem palpites sem ser pedidos em relação à rotina do bebê. O que a mãe faz com os horários que a mamãe estipulou para esse filho. Não deem palpites nisso se a mãe não pedir. Se ela pedir, tudo bem. Às vezes ela tá precisando. Se a mamãe de primeira viagem, às vezes tá meio perdida em relação à rotina. Então, se a mãe pedir, você fala. Se ela não pedir, não deem palpites. O que mais acontece são pessoas que chegam do nada na casa da outra e querem impor a rotina da casa dela, da vida dela, com essa outra mamãe. Principalmente com as mamães de primeira viagem, isso acontece muito. Porque a gente já, de natureza, às vezes fica um pouco perdida nesse processo. Aí chega uma outra pessoa e joga um monte de informação sem a gente querer, e fazendo até às vezes a gente se sentir mal com o nosso maternar. Então, sem palpites na rotina daquela família, daquela mãe, daquele bebê. Número 7. O top 10 com essa dica número 7 aqui. Por favor, mães odeiam quando ficam criticando a roupa que o filho tá usando. Exemplo. Bota uma meia, bota um casaquinho, coloca um body, não deixa no ar-condicionado. Se ele ficar aqui nesse tempo, ele vai ficar, sei lá, não deixa na piscina, ou faz alguma coisa. Fica criticando a forma como a mãe está cuidando, como a mãe está vestindo o próprio filho. Gente, isso não é nada legal. Então não façam isso. Não cheguem na casa de uma mamãe, por favor, e comecem a criticar a forma dela vestir e cuidar do filho dela. Não ensinem as mamães a como elas serem mães, por favor. Não queiram ensiná-las a forma de educar os filhos se baseando somente na sua forma. Você é uma visita que chegou lá para ver uma mãe e começa a ensiná-la a como fazer, do jeito que fazer, a hora de fazer, seguindo a sua rotina, a sua experiência. Isso não funciona, nem todo mundo consegue seguir as mesmas regras de maternar. Então não façam isso, porque isso deixa as mães muito magoadas, porque às vezes elas podem se sentir frustradas com elas mesmas. Então, por favor, nada de fazer isso. Coloque isso na cabeça quando forem visitar um bebezinho, uma mamãe que acabou de ter seu filho, principalmente as mamães de primeira viagem, frisando muito isso. Porque isso acontece quando a gente tem um bebê, a gente fica bem mais sensível por alguns dias, né, por um certo tempo. São muitas informações, são muitas coisas acontecendo. Então vamos ter a sensibilidade de não chegar para uma visita e fazer tudo que a mãe não gostaria que fizesse. Toda mãe odeia quando alguém não respeita a sua decisão, que tira a sua autoridade. Gente, por favor, não faça isso. Isso é uma coisa que mãe odeia mesmo. Não só mãe, eu falo pais em modo geral. Quando você está em determinado lugar, alguém da família ou simplesmente uma visita
pega e desautoriza a mãe na frente dela, né? Dando alguma coisa para a criança ou deixando a criança fazer alguma coisa que a mãe disse que não, ou que a mãe deixou fazer e a pessoa não quer que ela faça. Lógico que dentro daquilo que é permitido, né? Mas, gente, desautorizar pais na frente da criança, nunca, jamais, tá? Por favor. Dica número 9. Eu acho que essa não é tanto, mas falaram, foi algumas pessoas falaram essa, porque essa eu mesma já cometi esse erro várias vezes, inclusive com a minha amiga Thaís. Foi a última que eu fiz isso, meu Deus do céu, tadinha. Mas assim, não é por mal que as pessoas falam, né? Eu mesma nunca falei isso por mal. E já escutei muito isso também com a Mayumi, dizer para uma mamãe que o filho é a cara do pai. Isso é uma coisa que deixa muitas mães bravas. Elas ficam um pouco frustradas, assim, porque o discurso é o mesmo. A gente gera, a gente sente tudo que sente, e aí a criança vai e nasce e todo mundo fala que é a cara do pai. Eu fiz isso falando com a minha amiga Thaís. Eu acho o bebezinho dela lindo, maravilhoso, e eu acredito que ele lembra muito, assim, o pai dele. E foi a primeira coisa que eu falei pra ela na visita. Falei, é a cara do pai. E nem toda mãe é assim, mas algumas mães não gostam, elas não gostam mesmo. Então a gente precisa respeitar e tomar um certo cuidado com a forma de falar. Lembrando que essa não é grave, essa é apenas uma observação. E como foi dita em algumas perguntas para algumas pessoas que eu falei, então eu coloquei no top 10, tá bom? E a última dica dessa é a famosa: você vai estragar deixando o seu bebê muito no colo. Gente, a crítica de colo, ela assim, ganha de lavada. Porque muita gente passa por isso. Quando a mãe pode, né, ficar mais presente com seu filho, resolve dar bastante carinho, pode ficar muito com ele no colo, consola, faz dormir. Infelizmente, existem muitas pessoas, inclusive membros da própria família, que acabam criticando essa ação da mãe e começam a falar muita coisa em relação que vai deixar a criança mal acostumada, que vai deixar a criança atrasada no desenvolvimento dela, que a mãe vai ficar não vai aguentar por dar muito colo. Então isso é uma coisa muito pessoal de cada mãe, de cada família. Se a mãe pode, às vezes, ter essa proximidade, respeita. Isso não vai fazer mal. Aliás, são mitos, ok? E se isso aconteceu com você, não é porque aconteceu com você que vai acontecer com a outra. Então, por favor, não critica uma mamãe que tá dando colo pro seu bebê, tá? Ela não tá fazendo mal pra ele. Pelo contrário, ela tá dando amor, ela tá dando carinho e aconchego, ok? Então, pessoal, essas são as 10 coisas que as mães odeiam, tá? Lembrando que isso foi algumas perguntas que eu fiz para algumas mães, tirei também da minha opinião, e aí eu acabei listando elas. E se você concorda com o que tá aqui, ou se você tem alguma coisa para acrescentar nessa lista, por favor, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar ler. E depois, se for o caso, a gente acaba acrescentando num próximo vídeo, tá bom? Se você gostou, curte, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Vamos fazer esse canal crescer e poder compartilhar muitas dicas, muitos assuntos da maternidade, tá bom? Uma maternidade com amor e com respeito. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.